A gente sempre acaba gravando depois da oração, mas eu já quero gravar tudo. Ó, não deixa eu esquecer de tirar foto, não. Se por acaso eu cometer esse absurdo, não deixa eu esquecer, não. Deus, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por cada família aqui representada, por cada história alcançada, por cada mentalidade mudada. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez em nós e através de nós nesse período de pouco mais de 2 meses. Que o Senhor possa continuar fazendo e frutificando aquilo que o Senhor plantou em nós. Para que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Acabei de lembrar do negócio aqui. Vou pegar da Bíblia do meu marido mesmo. Eu queria que vocês conseguiram fazer, gente, o quadro de sonhos? Queria ver o quadro de sonhos de vocês. Eu separei todas as imagens, mas não consegui imprimir, porque aqui no bairro que eu moro, eu tenho dificuldade para impressão. Aí eu vou, amanhã eu vou na rua, vou fazer isso. Mas eu já separei as imagens, só falta montar. Depois bota lá no grupo, então. Tá. E aí, Luiz Cláudio, aí foi? Aqui foi sim, tá indo praticamente, olha lá, tá lá no cantinho lá. Ah, pega ele para a gente ver, a gente quer ver. Lu, e aí? Tá colado. Espera aí que eu tô tentando tirar. Gente, que quadro de sonhos é esse? Onde eu tava? Tá aberto o áudio? Aqui, ó, é a gente viajando em família, aqui a gente indo pro Chile. Não tá aparecendo nada. Tá aparecendo nada, travou pra gente aqui. Sério? Peraí. Gente, não acredito que a Lu não sabe que quadro de celular aqui. Apareceu? Não, agora tá sem vocês. A câmera tá fechada. Eu não fiz, procurei nas aulas, não encontrei. É porque não perguntou no grupo, gente. Era para a gente botar em fotos aquilo que é o nosso objetivo para a gente estar sempre olhando, né? O quadro de sonhos é você materializar, deixar de uma forma visível, para que isso possa lembrar o seu cérebro do porquê que você se organizou, do porquê que você está lutando, do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. E aí o nosso cérebro funciona muito melhor. Ele vai estar muito mais ativo, ele vai estar muito mais posicionado em fazer o certo, quando a gente está olhando o porquê que a gente está fazendo aquilo. É importante lembrar, gente, que dinheiro ele não foi feito para guardar. O dinheiro ele foi feito para servir a um propósito. Seja propósito para dar segurança, quando a gente monta a reserva, seja para nossa aposentadoria, seja para realizar um sonho, seja para o nosso lazer, seja para pagar nossas contas. O dinheiro ele precisa ter um propósito, porque senão a gente fica idolatrando o dinheiro, ele vira um objeto para a gente. A gente vira um tio Patinhas na vida, né? Que aí está só querendo juntar dinheiro. Ah, juntei tanto dinheiro, tá? Mas qual é o objetivo? Você está fazendo isso para quê? Sabe? E dinheiro que não tem nome some, né? Se você não bota um objetivo claro, específico, do para onde está indo o seu dinheiro, aquilo vai se perder de alguma forma. Eu falei com vocês, né, aquelas porcentagenzinhas verdes, né, que tem a reserva, tem o teto de gastos e tem a meta de longo prazo, que vocês poderiam esmiuçar aquilo ali em mais partes de acordo com os objetivos de vocês. Por quê? Aquilo ali tem que... Essa divisão e o porquê a gente vai fazer o que a gente vai fazer tem que fazer sentido para vocês. Porque aquilo que faz sentido para vocês talvez não faça para mim. E o que faz sentido para mim, o que enche os meus olhos, talvez não enche os seus. Então, é personalizado, né? É você conseguir olhar para você, para dentro de você, e definir, porque, poxa, o que é importante para mim? O que é realmente importante para mim? E botar isso visível, para que você possa... Não tem um lápis. Não sei.
Deixa eu terminar essa aqui. Foi isso, Lu. Terminar essa aqui, por favor. Pode falar. Não sei. Quem levantou? É eu, Francileide. Ô Sula, me esclarece aqui uma coisa. Quando eu estava fazendo a busca dessas imagens para o meu quadro de sonhos, eu me peguei assim numa... Eu acredito que seja uma crença limitante, também seja medo, por eu nunca ter vivido, e aí eu fui escolher a imagem do carro. E eu não separei o modelo de carro que eu gostaria, porque eu pensei na hora, eu nunca tive carro. Se eu vou começar a sonhar ter um carro, eu tenho que começar com uma coisa, tipo assim, que seja mais barato, que não seja um carro de 100 mil, um carro de 150 mil. E aí eu escolhi um carro, tipo, baratinho, meio que popular, mas eu tenho o sonho de ter um modelo de carro. E eu não escolhi. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu estou me sabotando, é uma crença limitante. Você está certa e errada. Você tem que botar no quadro de sonhos o seu sonho. O que é realmente o seu sonho. Não significa que, poxa, só vou ser feliz quando eu comprar este carro. Porque tem o carro dos sonhos e tem o carro do processo. Né? A gente pode... Porque, olha só, para a gente chegar no carro dos sonhos, a gente também chega numa vida proporcional a esse carro. Porque esse carro dos sonhos, ele vai ter um seguro bem legal, vai ter um IPVA bem legal, vai ter coisas, né, legal que eu falo, bem caras. Então, a vida toda ela vai se desenhando. O carro só vai desaguar naquilo que você se tornou. Então, eu acho que no seu quadro de sonhos tem que entrar o seu sonho, mas você tem que ir conquistando as coisas, mirando, aquele lá é o meu sonho. Não menosprezando o que você está conquistando no caminho, sabe? Mas falando assim, não, eu estou chegando lá. Eu não tenho carro nenhum, agora eu já tenho um. Então, quando eu pegar esse um, eu já não estou do zero agora. Eu não tô, quando eu for comprar outro carro, eu posso vender esse. Esse aqui já é um dinheiro que eu não tinha antes. Então, eu vou agregando. E, gente, é muito engraçado. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. A gente tinha um carro, né? No início do nosso casamento, tinha uma Uno, 2 portinhas, que o ar-condicionado era a velocidade do carro. Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar isso. E queixo duro e tudo mais. Foi muito engraçado, porque quando a gente juntou dinheiro, né, vendemos a Uno, quando eu vendi a Uno, eu chorei. Eu chorei, meu Deus, a Uno foi embora. E aí a gente comprou, na época, um Sentra. Gente, a gente entrou no carro diante do Deus vivo. Parecia que aquele carro não podia ser meu. Eu me sentia assim, como se eu não fosse digna daquele carro, sabe? Como se aquele carro fosse muito acima de mim. Demorou para eu, tipo assim, caramba, esse carro é meu, tipo assim, ainda comprei à vista, né? Porque o carro é muito bonito. O Mário briga comigo, porque a gente já trocou de carro, mas aquele está no meu coração, né? O Sentra. Que ele é lindo por dentro, parece todo de cor e tal. E eu nunca pensei em ter aquele carro. Quando eu entrei nele, vários bloqueios vieram na minha cabeça, sabe? Várias limitações, várias crenças limitantes. Eu falei assim, sabe? De não poder ter aquilo, de aquilo ser estranho para mim. E a gente vai se deparar com isso. Porque a crença, gente, a crença limitante, ela não some. Ela tem que ser substituída com a verdade. Né? O que é uma crença limitante? É você acreditar numa coisa que é mentira, que não é absolutamente verdade, né? Que você imagina na sua cabeça, que pessoas falaram para você. E aquilo vai limitando as suas ações por acreditar naquilo. Porque assim como a gente imagina na nossa cabeça, assim a gente é. Então, se a gente acredita em algo, inconscientemente a gente vai caminhando para aquele algo, ou fugindo daquele algo. Então, assim, recapitulando, bota o teu carro dos sonhos, mas tenha isso em mente, né? Que não é porque se você comprar um carro inferior ao carro dos sonhos primeiro,
é até bom, porque a prosperidade, gente, ela tem que fazer um caminho de dentro para fora. Mãe, meu pai. Lá vindo invadindo. A prosperidade, ela precisa fazer um caminho de dentro para fora. É algo muito profundo, gente. Por isso que eu falo que aqui, a mentoria, ela é o primeiro passo da prosperidade. É o primeiro, não é o único. Porque você ser fiel com aquilo que você tem é a primeira coisa. Porque se você não conseguir ser fiel com o que você tem hoje, esquece. Esquece. Esse é o primeiro passo. É você conseguir ser fiel. Só que a prosperidade, a riqueza, ela não pode cair de paraquedas na sua cabeça. Porque se ela cair de paraquedas na sua cabeça, ela mata você. Quantas pessoas... Por que vocês acham que tantas pessoas que ganham na Mega Sena, o tempo médio para a pessoa perder o dinheiro é 5 anos? Grandes fortunas. Por quê? Porque a pessoa não estava preparada para aquela prosperidade. Eu estava vindo numa mentoria que a minha mentora estava falando o exemplo de um casal que abriu um negócio de restaurante e tal, só que eles não estavam preparados para o sucesso que foi o restaurante deles. Deu tão certo, olha só o que eu vou falar, deu tão certo que eles fecharam o restaurante. Como assim, Silamita? Deu certo que... Eles não suportaram o sucesso do restaurante, não souberam lidar com o sucesso do restaurante. Foi uma demanda acima do que eles estavam preparados. Então, a nossa vida, Deus, ele vai nos dando e vai nos testando. Dificilmente você vai ver alguém que tem uma prosperidade mesmo, não é riqueza só, tá? Porque riqueza várias pessoas podem ter, porque o diabo também dá dinheiro. Eu estou falando de prosperidade. Pessoa que tem dinheiro e tem paz, tem família, tem tranquilidade para viver a vida, tem propósito, serve, multiplica, transborda. Estou falando de prosperidade. Você pode ver a história dessa pessoa. Ela não ficou rica da noite para o dia. É uma caminhada. E antes da gente ter, a gente precisa ser. Se a gente não for e a gente tiver, esse ter mata a gente. Então, por isso que é sempre de dentro para fora. A gente primeiro se torna a pessoa para ter as coisas. A gente primeiro muda a nossa mentalidade para depois ter as coisas. Então, é um caminho. Então, se alguém, por exemplo, chegasse agora e te desse o seu carro dos sonhos, talvez não seria uma boa coisa para você. Chegasse agora, olha, toma aqui, é para você, estou te dando, não precisa pagar nada do carro. Só daqui para frente, é seu. Talvez não seria uma boa coisa para você. Faz sentido isso que eu estou falando com você, Fran? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Mas não quer dizer que esse carro não vai chegar. E não quer dizer que eu tenho que esconder ele de mim, como se eu tivesse vergonha de querer aquilo. Sabe? De achar que eu não posso ter aquilo. Por que você não pode? Tem um caminho, mas você pode. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando com a Fran? Estou falando com a Fran, mas estou falando com todo mundo. Cadê vocês de câmera aberta? Que eu falei para vocês, gente, vem de câmera aberta para ver vocês, vamos conversar aqui, nosso último encontro, larguem de ser feios e abram essas câmeras. Está fazendo sentido? Me fala aí. O povo tudo quieto. Fala, Fran, outra Fran. Celso falou que tá bom. Vou me contentar com o colégio de vocês, tá bom? Eu queria ler, depois a gente volta aí, tá? O Luiz Cláudio e Tamires, que a sua câmera já voltou? Estava aberta, mas não sei se já voltou, estava tentando abrir e não abriu, né? Eu quero ler com vocês Provérbios. Glauce, no modo ônibus. Seja bem-vinda, Glauce. Quero ler com vocês
Provérbios 4:23. Acima de tudo, essa eu estou lendo na versão King James, tá, gente? Talvez vocês vão ler diferente outras versões. A King James é conhecida por ser mais próxima assim, da tradução real, né? Eu gosto muito da King James também. Diz assim, ó. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Ai, gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, chocada. Porque é tudo que a gente estava falando aqui, e eu vou explicar para vocês. Mas vou continuar lendo, ó. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Qual o movimento que a gente mais fez aqui, né? Que eu falei com vocês toda hora, ó. Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Olha o que a Bíblia está falando. Acima de tudo que você deve guardar, guarda o íntimo da sua razão, porque da disposição do seu coração é que procede todas as saídas da vida. É que depende toda a sua vida. Por que a Bíblia está falando guarda o íntimo da tua razão? Porque ela vai dizer, ela vai determinar a disposição do teu coração. Como você vai se sentir. Então, guarda aqui. Porque é daqui, de como você se sente, que vai depender toda a sua vida. E aí eu quero ler com vocês também Filipenses 4. Eu pego a minha Bíblia já está, tipo assim, com as minhas manhas. E a do Mário, parece que eu estou pegando um trem novo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha aí, olha que coisa linda. E a paz de Deus vai guardar os seus pensamentos e os seus sentimentos, o seu coração. Mas olha só que interessante, né? Está falando que a paz de Deus vai guardar os pensamentos e o coração. Mas é aquilo que eu estava falando com vocês, eu mandei essa mensagem para vocês. Mas o comportamento, as ações ainda são nossas. Vocês, antes de entrar na mentoria, talvez não tinham o pensamento certo. Então, a gente estava ali. É uma luta injusta, porque a gente não sabe qual é o certo de se pensar. Então, a gente só pensa. Então, a gente só pensa, então a gente só sente, então a gente só age. Baseado nos nossos pensamentos equivocados. A mentoria é um lugar onde a gente apresenta para vocês, uma das coisas, né, que a mentoria faz, é apresentar para vocês os pensamentos certos. Para que vocês entendam o que vocês deviam pensar a respeito do dinheiro. Para que o sentimento mude, para que o comportamento de vocês mude. Só que, olha, a gente pode orar a Deus para Deus guardar nosso pensamento. Deus me ajuda a pensar certo. Me ajuda a sentir certo. Mas o comportamento, você ainda está no controle disso. A Glaucia falou, a mentoria me fez ver o quanto eu estava equivocada. Então, é aqui, ó, mente. O que eu estou trazendo esse versículo? Eu quero que de tudo, né, que a gente já vai ficar gravado para a gente, eu quero que vocês entendam isso. A mente de vocês vai falar como vocês se sentem.
Como vocês se sentem vai dizer como vocês vão se comportar. Então, qual é o caminho? Eu comecei a me sentir mal, estranho. Para, não faz nada. Quando você está se sentindo assim, não age, não escolhe, não decide. Volta para cá. O que eu estou pensando? Pense sobre o que você está pensando. O que eu estou pensando? Aí a gente vai para o versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro. Que às vezes a gente está pensando coisas, não que sejam absolutamente falsas, mas o que Deus está falando aqui é para você pensar só no que for verdadeiro. É verdade isso que você está pensando? Ou isso é uma imaginação, ou uma hipótese, ou uma suposição? É verdade? Tudo o que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, começou a se sentir engraçado? Vem para cá. O que eu estou pensando? Isso que eu estou pensando é justo, é verdadeiro, é puro. Tem que passar por esses crivos, porque às vezes, olha só, presta atenção que eu vou falar. Toda situação, ela pode ser vista com um olhar positivo e com um olhar negativo. Não importa, não importa. Tem um ditado que fala, não importa quantas vezes você corte o pão, sempre vai ter dois lados. Sempre vai ter dois lados. Se você resolver pensar da forma negativa numa coisa, você vai conseguir. Se você quiser olhar pelo lado positivo, você também vai conseguir. O que a Bíblia está falando se você ficar pensando no que é negativo, você está prejudicando o quê? Aqui. Vai prejudicar aqui e vai prejudicar aqui. Você não vai agir da forma certa. Então, tudo que for verdadeiro, puro, justo, honesto, digno de louvor, algo excelente, isso eu tenho que pensar. Se o que eu estou pensando não é nada disso, não adianta falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Não adianta, tá? Porque o mundo espiritual não deixa vácuo. Então, você precisa substituir aquele pensamento. Esse pensamento está errado. Qual é o pensamento certo que se opõe a esse? Eu vou, de propósito, pensar nisso. Eu não sei nem por que eu estou falando tudo isso daqui, mas que eu estou a serviço do Eterno, eu tenho que falar aquilo que fui chamado para falar. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. A prosperidade, você saber ser fiel, você entender sua realidade, você viver de acordo com a sua realidade, você investir, você cuidar da sua família, você cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Isso tudo são pilares da prosperidade. Então, tenham cuidado para não destruir isso, tá? E eu vou parar de falar e deixar vocês falarem. Quando vocês abrirem, eu vou perguntar. Tami, fala aí o que você queria falar. É sobre o quadro que a gente começou, não conseguimos ver. Não foi sobre o quadro, não. Foi quando você falou sobre a perspectiva de cortar o pão e ter dois lados. Hoje a minha sobrinha mandou uma foto, né, mostrando que ela vai morar a 5 minutos da praia em Santos. E eu sou uma pessoa que... Eu sou muito positiva. E eu tento ver o lado bom de tudo e de todos. Mas hoje a minha irmã botou assim, nossa, qualidade de vida. Eu só pensei, nossa, custo alto. Foi a primeira vez que eu pensei assim, um lado negativo de alguma coisa, e eu mesmo me repreendi. Uhum. Porque não, é assim, gente. Fiz uma live também sobre preocupação, né? A gente não... Toda vez que a gente não estiver ocupando o nosso lugar, a gente vai se preocupar, né? A gente tem que se ocupar daquilo que é o nosso lugar. Então, por exemplo, se alguém falar para mim assim, já aconteceu comigo, eu vou confessar meu pecado, falar igual a Tami. A pessoa chega para mim e fala assim, comprei meu carro.
Aí eu falava assim, na minha cabeça, o primeiro pensamento, né, você financia o carro ainda não é seu, porque só é seu depois que você pagar. Eu comigo aqui. Só que isso é errado. Se alguém chega... Porque isso não é minha vida, é a vida da pessoa. E na perspectiva daquela pessoa, ela conquistou alguma coisa. Então, quando alguém falar para mim assim, eu comprei meu carro, eu não vou cogitar que ela financiou, eu não vou cogitar que ela comprou, eu não vou pensar se ela vai pagar seguro, eu vou só ficar feliz com ela, porque aquilo ali, não sei se vocês estão conseguindo entender, não é a minha vida, é a vida dela. Então, no meu lugar da minha vida, só olhando e apreciando a conquista de outra pessoa, eu vou ficar feliz com aquela pessoa. Porque se a pessoa está feliz, a Bíblia fala o quê? Você se alegra com quem está alegre e você chora com quem está triste. Né? Então, se a pessoa está feliz, eu vou ficar feliz com ela. Eu não vou racionalizar. Esse papo aqui está sendo muito bom isso que está saindo aqui. Porque vocês vão se deparar com isso daqui para frente. Só que não sejam os chatos. Não seja como eu fui, na minha cabeça, chata muitas vezes. Eu nunca falei, mas pensei. Não seja assim. Por quê? Porque isso traz uma negatividade e repele aquela bênção de você. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo da Tami. Há custo alto, mas e se ela puder pagar por esse custo alto? Não tem problema nenhum. E só que aí, quando você sente no seu coração, Deus me livre custo alto, o que você está... Isso, que bom que você não falou. Mas isso é a gente, tá? Isso não é só com você, eu estou falando de mim, porque eu também fazia isso. Quando você pega e fala assim, Deus me livre custo alto, o que você está tirando da sua vida? A possibilidade de ter dinheiro bastante, de estar morando num lugar que você pode ter o custo de uma vida cara. Porque você, na sua cabeça, você rejeitou aquilo ali. É igual tem gente que vê a pessoa rica, aí comprou comprou não sei o que, super caro. Deus me livre. Isso aí podia ter alimentado uma multidão. Judas, né? Quem que falou um negócio assim? Judas. Quando você fala isso, o que você está tirando da sua vida? A possibilidade de você ter a capacidade de comprar aquilo também, porque você repudiou. Aquilo que você repudiou não chega para você. Se você fica achando ruim que as pessoas estão prosperando, né, que não é o caso da Tami, tá? Mas estou falando. Se você fica criticando a riqueza das outras pessoas, o que você está fazendo? Você está expulsando de viver aquilo ali. Você está repudiando de viver aquilo ali. Não vai chegar isso aí em você. Vai ser sempre caro aquilo ali para você. Então, eu falo, gente, a mentoria, ela não é um lugar para você economizar, aprender a economizar. Tem que comprar tudo mais barato. Não é sobre isso, pelo amor de Deus. Não é sobre isso que a gente está tratando aqui. A gente trata aqui de entender até onde eu posso ir. Mas se eu tenho dinheiro de lazer, eu tenho dinheiro para eu gastar como eu quiser. Aí eu fui sair com a minha família, fui lá, aí tinha um sorvete, eu acho que o sorvete era, sei lá, R$30, uma bola de sorvete. Eu fui e comprei. Eu quis comprar, foi uma sorveteria diferente, artesanal, um lugar diferente, uma experiência. Isso é errado financeiramente, Sulamita. Porque com R$30 você comprava um pote de sorvete. Não é sobre isso. O que seria errado? Eu comprar um sorvete de R$5 que fosse, que eu não tenho aquele dinheiro para comprar. Que aquele dinheiro ia sair da minha reserva de segurança. Aí os R$5 estava errado. Mas se eu peguei R$30 do dinheiro que eu podia gastar de como eu quisesse, eu posso escolher e devo escolher o melhor dentro daquilo que é importante para mim. Não o que é importante para você. Para mim, eu venho trilhando esse caminho de entender que eu mereço também ter as coisas boas. Porque isso é um senso de merecimento. A gente vem de uma escassez grande, né? Muitos aqui têm histórias de escassez. Então, ou a gente chuta o balde da escassez e enfia o pé na jaca de forma irresponsável,
porque a gente se recusa a viver o que a gente viveu antes, ou a gente fica cultivando uma vida inferior do que aquilo que a gente quer. Então, o que eu ensinei para vocês vocês sabem o quanto vocês podem gastar por mês. Agora, o que vocês vão fazer com isso é aquilo que é mais importante para vocês. Não é o que é mais importante para mim. Vocês têm dinheiro de longo prazo? O longo prazo meu não é o longo prazo de vocês. O que é importante para vocês? Pode não ser importante para mim. Como acho que foi com a Lu. Nas férias de janeiro, eu fiquei com vontade de ir para Paraty. Só que a gente já ia viajar, a gente já ia para o resort, a gente já tinha programado outras coisas, e eu fiquei pensando, caramba, dá para ir? Dá. Mas eu quero realmente tanto assim ir para Paraty, porque se for para Paraty, não dá para fazer essa outra coisa e essa outra coisa que eu também queria. Então, eu pensei, eu vou em outro lugar que também é praia, para conseguir ir nesse e nesse aqui também. Só que se para mim fosse muito importante ir para Paraty, eu ia deixar de fazer essa e essa coisa e ia fazer Paraty. O que é errado? Errado é eu olhar o meu dinheiro, só dá para eu ir para Paraty, ou eu eu vou para um lugar mais barato para esses dois lugares aqui, ou eu vou só para Paraty. Aí o que é errado a fazer? Eu escolher Paraty porque eu quero, mas eu também quero ir para esse lugar, e eu vou mesmo assim, eu não tenho dinheiro, mas depois eu dou um jeito. Isso é errado. Gente, fala comigo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui para falar com vocês? Essa conversa aqui está bem densa. Tá profunda. Tá profunda. Mas é sobre isso. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso aqui que a gente está conversando? Acho que está sendo tão importante isso aqui que está saindo. Nunca saiu essa conversa em nenhuma finalização de turma, gente. Estou achando isso aqui inédito. Mas isso aqui é muito importante que vocês entendam. O dinheiro é para servir a vocês enquanto vocês servem a Deus. Preste atenção. Não é? Antes o dinheiro controlava a gente. Agora, a gente controla o dinheiro sob o controle de Deus. Não é você controlando o seu dinheiro ao seu bel prazer, ignorando o que Deus quer que você faça, tá? A gente saiu de um domínio para agora a gente está dominando, mas quem domina a gente é Deus, tá? Então, a gente usa as coisas de acordo com Deus vai mandando para a gente, para o nosso coração. Então, é muito sobre isso. Eu quero que vocês sejam livres. A ideia da mentoria, o propósito que Deus colocou no meu coração, a missão que Deus colocou no meu coração é trazer liberdade. Liberdade. Deus falou muito forte isso comigo. A sua missão é tirar os cristãos do domínio do dinheiro e devolver as suas vidas ao domínio de Deus. Isso foi o que Deus falou comigo. E essa é a minha missão, clara e objetiva. É isso. Tornar vocês senhores do dinheiro, para que Deus seja senhor da vida de vocês. Ok? Fala comigo. Vou começar aqui pela Rafa. Rafa, me conta como que você chegou e como que você está saindo. A Rafa está fazendo pela segunda vez. A Rafa fez lá nos primórdios. A mentoria não era como é hoje, né? E ela sentiu vontade de fazer de novo, recapitular. E eu queria saber dela, Rafa, como que você chegou e como que você sai dessa mentoria? O que foi mais relevante para você esse tempo que a gente passou juntos? O que mudou para você? Então, a pessoa está mastigando, gente, desculpa. Não, fica à vontade. Então, eu cheguei
com muita expectativa, né? Meio frustrada comigo mesma por saber já muitas coisas e não conseguir botar em prática. Mas hoje, né, eu entendi, né, algumas questões. E também estou tentando, é uma coisa diária, tirar um pouco do peso, né? De não ter conseguido fazer tal coisa e tal. Né? Eu sei que o importante é a partir de agora, então essa questão da mentalidade, essa questão de pensamentos realmente é uma coisa muito complicada, né? Que pode te impulsionar e ao mesmo tempo pode te paralisar. Então eu vivia nessa situação. Tipo, não consegui fazer e também não tentava fazer. Tipo, só reclamava que eu não conseguia fazer o negócio, mesmo sabendo fazer. Então, e aí eu achava que era algo meu, né? Que eu não, sei lá, colocava defeitos em mim. Então, a mentoria agora, o 2.0, me relembrou, né? Muitas coisas que tinha passado, me fez ficar mais tranquila, né? Em muitos pontos, né? Com relação ao pensamento. As aulas do Mário realmente foram um diferencial, né? Nessa questão da realidade. Então, eu me sinto mais tranquila hoje de, tipo, errei, ok, vamos continuar, aonde que eu errei, né? De realmente parar para olhar toda semana a planilha e ver o que eu fiz, né? Não deixar a coisa correr e depois, no final do mês, só falar que eu não consegui. Então, essas 3 coisas para mim foram mais importantes, né? A questão dos pensamentos, né? De tirar o peso e de entender que eu sou um ser humano, eu vou errar, mas também quando eu começar a acertar, assim, é muito difícil de retroceder, né? Então, é aí que eu quero chegar. Então, é isso. Agora, focar aí para os próximos meses, né? Ainda, né? Agora está finalizando a mentoria, mas está começando o nosso processo, né? Só começando o nosso processo. E a gente ainda está organizando as coisas, né? Para entrar no nosso sonhado planejado. Então, é um processo longo e na minha cabeça eu tenho perspectivas boas, assim, de mim mesma e do que eu posso fazer. Sim, que lindo. Que lindo. E assim, gente, é uma vida... É assim, ó, você viveu a vida toda fazendo de um jeito. Aí, do Neidas, como a gente brinca, virou o game. E nem todo mundo consegue virar. Virei, pronto, acabou. Aqui em casa, quando a gente entendeu como é que funcionava, a gente teve várias derrapagens. Até a gente... Não. E assim, por isso a ideia do acompanhamento, por isso que eu refiz até a proposta de acompanhamento, porque eu quero que vocês se sintam aí, tenham mais 4 meses aí andando junto, para vocês terem tempo de errar e se reportar, para vocês não jogarem a toalha, porque o que acontece muitas das vezes é que vocês erram e vocês acham que não conseguem acertar. E não é que não consegue. Ninguém... Deixa eu ver, tem criança pequena aí. A Lavínia, quando ela começou a andar, ela andava toda desengonçada. Ela está andando, ela já aprendeu a andar. Beleza, mas anda toda desengonçada. Aos pouquinhos vai ganhando leveza. Eu não sei quem dança ou quem já dançou, fez parte do mistério de dança da igreja. Quando a gente aprende os primeiros passos... Tem alguém aí da dança? Não? A gente, eu já fiz, né? Então, a gente aprende os passos, é tudo meio duro, meio robótico, quando a gente está aprendendo a decorar os passos. Depois que a gente decorou, aí a gente começa a botar a ginga, o jeito, aquela leveza, mas no início fica tudo meio duro. Porque é assim, tudo na vida que você vai aprender um negócio novo, é assim.
A vida é assim. Tá? Então, não se sintam assim. Que bom que a Rafa está aqui, que bom que você viu que não é a saída ficar se chicoteando, não é. Só para complementar, Su, é uma coisa que foi bem importante para mim agora nesses últimos 2 meses, foi a questão da organização das caixinhas, por exemplo, né? Porque como era antes era envelope, né? Era. É nova, novidade, entre aspas. Antes era envelope e agora é as caixinhas. E aí eu tinha... E logo depois também, né? Depois que a gente fez a mentoria, você já tinha falado das caixinhas e tal. E aí falou pra gente substituir e tal. Sendo que eu nunca colocava dinheiro na caixinha direito. Nunca. Tipo assim, eu pagava tudo que tinha que pagar e o que sobrava eu botava na caixinha. E aí, no fim das contas, eu não colocava nada, porque aí, e não sei o que o dinheiro que era já não dava mais, eu não sabia o que dinheiro que era o quê. Então, uma coisa importante que eu fiz agora, né, nesses... reforçando, né, que eu fiz a minha organização essa semana, por exemplo. Antes de pagar qualquer coisa, eu enfiei tudo na caixinha. Vou perder 2 dias para fazer isso, porque o dinheiro, né, pelo horário, não tem como mais resgatar, tirar, botar. Mas eu vou perder 2 dias para realmente ter esse controle, porque foi uma coisa que me atrapalhou bastante, deixar para fazer isso depois. Isso aí. Então, e não esqueça de programar, para você não ter esse trabalho de novo depois. Então, ainda não posso programar por conta das parcelinhas. E aí eu tenho que fazer manual. Por quê? Porque o dinheiro do... A maior parte do verdinho, né, que, como você fala, é o dinheiro que estou pagando no cartão, que eu ainda não quitei. Tá. Não, mas eu estou falando das suas despesas. Não, as despesas eu fiz. Isso. O sacolão, não sei o que, você já programa aquele valorzinho, porque aí todo mês já vai. Isso, já tomar, mas eu não fazia isso. Eu pagava tudo que tinha para pagar, e aí o que sobrava, quando eu lembrava, ela botava alguma coisa em uma caixinha ou outra. Mas agora, não, eu acho isso muito importante, a gente ter compromisso como se fosse como é que fala? Sei lá, um trabalho de casa, mas é mesmo. Assim, que você tem que fazer, não pode fazer de outro jeito. Porque para andar, entendeu? Porque se a gente... Por mim, né? Vou falar uma coisa aqui com vocês, que é um pouco do que eu vou fazer, quem for fazer o acompanhamento comigo. No acompanhamento, eu trago muito o que a gente vai fazendo aqui em casa, as experiências, e a gente vai trocando para vocês verem as coisas que vão acontecendo. Esse mês agora passado, sobrou uns R$ 400 na conta. Botou tudo, separou tudo. Eu falei assim, gente, que R$ 400 é esse? Não é possível. Era mais de 400, era quase 500. Mas ficou lá, eu não gastei aquele dinheiro, sabe? Ficou lá e falei assim, tem alguma coisa errada. Botei tudo direitinho lá nas caixinhas, já vai no automático e tal, era pão duro. E nada de eu lembrar o que era aquele dinheiro. Olhava as caixinhas, olhava. Assim, gente, paguei tudo, paguei cartão, paguei escola, paguei, nada. Aí tá bom. Aí eu falei assim, quer saber? Não apareceu nada, eu vou fazer o seguinte, aquela meta que a gente tinha, eu falei com o marido, de consertar o portão, vou consertar o portão. Consertei o portão. Quando chegou esse mês... Já ia perguntar, então não apareceu. Apareceu o dono. Uma vez, sabe o que aconteceu? Eu esqueci de pagar só o aluguel. Só o aluguel. 1.000 e alavanca. E aí agora eu fico, como é que fala? Escamada, né? Tinha muito tempo que não acontecia isso. E eu falei assim, gente, não é possível. Só que eu olhei as caixinhas e eu não vi. Eu não sei por que eu não vi. Aí, quando eu fui ver esse mês para botar tudo e fechando as coisas, aí eu vi lá a caixinha do negócio do Mário. Que a gente separa, né? Uma parte lá para montar o 13º dele, as férias, o custo de férias, pessoal aí do empreendedorismo, acho que é só pegar o dinheiro e gastar, né? Não, tá?
Que a gente, para poder sair de férias, tem que ter o dinheiro para pagar o negócio, porque tem coisa que mesmo você sem trabalhar, tu tem que pagar. Então, tem uma despesa fixa. Mas a gente separa durante todo o ano. Tinha esquecido de botar lá na caixinha do amado o dinheiro não sei se era do 10º, se era do custo de férias, enfim, eu falei assim, Aí eu peguei, né? Como eu iria conseguir, como o dinheiro para fazer o portão era uma emergência. Nossa, eu falei assim, bom, agora eu pensei que a emergência não ia sofrer, agora ela vai sofrer. Aí fui, tirei e resolvi o problema daquele desfalque. Mas essas são coisas que pode acontecer. E aí não é tipo assim, chutei o balde, agora já que isso aqui não deu certo, então. Não, gente. Aí a gente senta e pensa, o que é que eu posso realinhar? Da onde eu posso tirar esse dinheiro para tudo se equalizar de novo? E assim a gente vai fazendo, entendeu? É assim. E eu sou mentora, você imagina, se acontece erro comigo, você imagina com vocês. Então, não fiquem aí com chicotinho, não. A gente tem que andar junto. Lu, me fala, como que você chegou e como que você sai hoje? Eu? Isso, você. Você e seu esposo. Assim, eu vejo que, assim, é um começo, né? Porque agora que vai começar para valer. Isso aí. Mas, assim, já deu para mudar muita coisa, porque a gente muda primeiro a nossa cabecinha, né? Para depois as coisas mudarem no físico. É verdade. Então, eu já consigo ver bastante coisa diferente no físico. Isso aí. E o esposo? Cadê o esposo? Muita coisa eles também não conseguiram botar em prática, né, Lu? Tem que correr atrás disso daí para poder. Isso aí. É aquilo que eu te falo do botar no físico, né? Tem coisas que não dá pra gente colocar em prática agora porque tudo ainda está se organizando. Mas quando der, a gente já vai saber onde cada coisa vai entrar. Isso aí. Mas, não procrastina isso, não. Quando que começa? Quando é que dá para se organizar? Início de todo mês. Eu pensar em como eu vou fazer diferente. Estamos começando. O que a gente tem que fazer? Então, vamos fazer? Vamos se ocupar? Não se preocupar, se ocupar. O que eu tenho que fazer para isso aqui dar certo? O que a Sula ensinou? Vamos fazer? Que a Sula ensinou? Vamos botar lá. Teve uma mentoria que eu fiz, e aí, uma parte de uma mentoria, né? E aí eu ficava assim, batendo cabeça. Eu tenho uma mentoria de negócios, né? E aí, dentro dessa mentoria de negócios, tinha negócio ensinando a mexer no tráfego pago. Não sei se vocês entendem disso, mas é esses anúncios que ficam aparecendo para vocês, enfim. E aí eu olhei lá a aula, tinha várias aulas. Aí eu peguei e falei assim, vou logo no ponto que eu quero. Aí eu fui lá, cliquei na aula e fui eu achei que aqueles outros que estavam lá no início, esse aqui eu acho que eu já sei. Aí eu fui direto para o que eu queria. E aí eu fui fazendo. E aí dava erro toda hora, continua não sei o quê. Aí falei lá no grupo com o professor do tráfego. Mas eu não sei por que está dando errado, não sei o que. Aí ele pegou e falou assim, você assistiu todas as aulas, do início, enfim? Aí eu, não. Aí eu falei assim, quer saber? Aí eu deixei nem terminar, eu fui lá no início, mas assisti todinho. Aí aquilo que parecia que era um bicho de 7 cabeças, fez assim, pum, clareou. Eu fui assistindo e fazendo, assistindo e fazendo, assistindo e fazendo. Porque, às vezes, a gente, com pressa, ou a gente tem na nossa cabeça algumas coisas que a gente não precisa, e é aquilo ali que vai ficar faltando para o negócio fluir, sabe? Então, pega, assiste de novo aquilo que está falhando, volta no início, assiste de novo. Vocês têm acesso à plataforma durante um ano, vê aquela aula do planejamento, assiste a aula onde eu dou as instruções do Desafio 30. Se não foi feito perfeitamente, volta de novo, faz de novo, porque
dar certo. Só que a gente tem que fazer, tá? Vocês vão conseguir. Vocês só precisam ser fiéis, fidedigno àquilo ali que a gente passou. Mas vocês vão conseguir. Tá bom? Lu, não desiste, viu? Estou aqui. Sim, sim. Não desista. Esse mês, por exemplo, eu ainda tinha algumas coisas, né, pendentes da viagem que a gente tinha feito. E eu poderia falar assim, esse mês não vai dar de novo para colocar em prática. Vou deixar para o mês que vem. Mas não, eu coloquei em prática com o que eu tinha. Isso aí. E até porque aquilo estava no cartão, né? Deve ter sido contado lá no nosso planejamento. Então, acho que não, porque a gente viajou agora por último e a gente já tinha feito a planilha e a gente gastou como se não houvesse amanhã no cartão. E você não botou os valores... E não tinha colocado lá. Entendeu? Entendi. Entendi. Fran, me conta aí, Fran. Como que você chegou e como que você sai? Eu entrei para fazer a mentoria mesmo, era uma coisa assim que eu já vinha... Engraçado que desde o ano passado eu já vinha acompanhando vídeos no YouTube de pessoas que falam sobre dinheiro, mas era uma coisa que não estava assim na minha rota no momento. Eu vou parar para aprender a administrar meu dinheiro. Só que conforme eu ia acompanhando esses conteúdos, o interesse interno ia aumentando, né? E aí a minha irmã me mandou a live e falou, assiste. Aí no dia seguinte ela falou, tu viu a live? Falei, não. Ela falou, eu vou fazer. Aí eu falei para ela, agora não dá para mim não tem dinheiro não. Aí ela falou, assiste a live. Aí eu acho que eu até falei para você que, ouvindo essa live, o que me fez tomar a decisão de falar, não, essa é a hora, eu vou fazer. Foi uma frase que você falou assim, essa não é mais uma dívida, essa é um investimento que vai te ensinar a administrar o seu dinheiro, não é mais uma dívida, vai ser a última dívida. Aí aquilo, cara, eu falei, não, eu vou fazer isso. Aquilo entrou no meu coração, falei, eu vou fazer. E, assim, eu sinto que eu estou numa fase de crescer internamente, mas que os frutos vão vir lá na frente. Então, assim, eu estou aprendendo a entender, a ter paciência nesse processo, que agora eu vou aprender muita coisa, eu vou errar, eu vou começar de novo para colher os frutos que eu quero. Estou aprendendo que, é como você falou, não é do dia para a noite, sabe? 34 anos não sabendo administrar dinheiro, não vou aprender agora, assim, do dia para a noite não tem como. Então, eu tô nessa fase, entendendo que é amadurecimento, amadurecer para lá na frente eu colher o que eu quero. E, assim, eu estou de férias do trabalho, né? Mas todos os dias que eu lembro que eu não consegui viajar, fazer o que eu queria, eu falo para mim mesma, é a última vez, porque ano que vem, nas minhas próximas férias, eu não vou ficar dentro de casa, porque eu já vou estar mais organizada, sabendo administrar mais. E eu estou com muita expectativa para essa mudança. Também eu estou vivendo uma fase que eu tenho pensado muito, muito, muito sobre o meu futuro, assim, mais já lá para a terceira idade, sabe? Porque eu desperdicei muitas oportunidades na juventude, então não tem como ficar chorando, já passou. Então agora eu fico olhando para o meu futuro mais na frente, ter mais estabilidade, ter mais qualidade de vida, não passar tantos perrengues. Então é isso. Isso aí. E, gente, cuidado com os extremos, tá? Quais são os extremos? Cada vez que vocês vão falando, aí eu vou pontuando alguma coisa. Quais são os extremos? Eu vou fazer, vai dar tudo certo, se não der, eu não sei fazer e vou jogar a toalha. Esse é um extremo. Qual é o outro extremo? Não preciso ser tão fiel porque eu vou errar, porque eu vou não sei o quê. Cuidado, só com esse pensamento. Para vocês não se boicotarem. Porque quando a gente... O jeito que a gente organiza o dinheiro, se vocês fizerem direitinho, é uma proteção para vocês mesmos. Se vocês fizerem, igual eu falei para vocês, separarem o dinheiro nas caixinhas, você vai ver toda vez que você for tirar o dinheiro. Você sabe da onde que o dinheiro está saindo. Então, você vai errar,
se você quiser errar. Porque você vai ver lá, esse dinheiro aqui é da reserva, esse dinheiro aqui é do sacolão, esse dinheiro aqui é... o dinheiro não está solto na conta corrente. É muito importante que o dinheiro de vocês não fique solto na conta corrente. Programar as caixinhas é essencial para que a gente planejou dê certo, para proteger vocês de vocês mesmos. Porque se ficar para a consciência de vocês, e não só consciência, né, gente? Memória, porque a gente também não é computador, para ficar decorando quanto que tem para cada coisa. Então, precisa isso estar lá na caixinha, porque é uma proteção para vocês mesmos. Então, você mesmo, tipo, eu organizei. Quando você botar o dinheiro lá e o dinheiro for todo organizadinho, o dinheiro está organizado. O dinheiro já está para cada coisa. Então, qual é o seu papel? Seguir o planejado. Então, cuidado. Aonde e por quê? E aí, por que muita gente, não é o caso da Rafa, porque da Rafa foi outra coisa. Na época dela era do envelope. Mas muita gente faz a mentoria e procrastina a caixinha. Porque ela sabe que a caixinha é a virada. E aí ela fica deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e é isso aí que é o problema. Você vai conseguir, Fran. Você vai conseguir. É só seguir direitinho. Agora, o crescimento do dinheiro, isso é o tempo. Eu crescer, isso é o tempo. Mas administrar o que vocês têm, vocês vão conseguir. Segue direitinho que vocês vão conseguir. Fala, Lu. Meu Deus, será que vai dar tempo todo mundo falar? Foi justamente isso aí que aconteceu, Sula. Não foi nem só o uso do cartão, não. Foi porque eu não tinha começado as caixinhas ainda. Olha aí, Disse, tá vendo? vou deixar para quando tiver, como a gente trabalha por conta própria, né? Quando a gente conseguir botar o valor certo e tal. Então, os gastos da viagem, o que acontecia? Eu tinha dinheiro na conta, mas não tinha caixinha. Então, o dinheiro estava solto na conta e vamos gastando. E o dinheiro está aqui, vamos gastando. Foi exatamente isso aí. Você falou, eu lembrei. É exatamente isso. A caixinha protege a gente da gente fazer as cagadas, entendeu? Fala, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, depois da metade para lá, deu uma desandada na mentoria que eu não vi mais o Luiz Cláudio por aqui. Me conta, Luiz Cláudio, como você está, como você chegou, como você está saindo. Então, eu meio que eu não estou saindo ainda, né? Porque eu ainda não concluí tudo que eu tinha que fazer. Então, assim, mas eu entrei aqui com... Eu tinha muito esse pensamento de escassez, né? De que está muito difícil, tudo, não consigo fazer nada e tal. E hoje eu já vejo que não é aquela corrida de 100 metros, né? É uma maratona, que a gente vai demorar, que a gente vai penar um pouco nesse caminho. Mas, assim, eu já entendi que eu preciso fazer a questão de organização, de separação. Então, isso para mim tá me ajudando bastante. E, assim, no decorrer que eu for terminar o curso, né? Porque por questão de trabalho e tal, eu vou ainda melhorar ainda mais nessa questão. Isso aí, muito bom. A Tami está aí? Tá aqui. Tô. E você, Tami, como é que você chegou e como que você termina hoje, nessa primeira parte do processo? Não, então, primeiro, eu cheguei a fazer uma observação, fazer uma comparação, né? Eu fiz um curso de enfermagem com uma turma, e nessa turma tem pessoas que já ganham dinheiro com enfermagem, tem pessoas que não concluíram, tem pessoas que não pagaram, não fizeram estágio. Então, eu penso que para um curso ser bom depende do desempenho do aluno, porque às vezes a pessoa pode falar assim, o curso não foi bom, não deu resultado, mas a pessoa não fez a parte dela. Né? Então, eu penso isso sobre o curso. Eu estou muito satisfeita com o curso. Acho que foi a Lu que falou assim: vai ser minha última dívida. Eu tenho consciência de que não vai ser nossa última dívida, que infelizmente a gente ainda precisa parcelar muitas coisas, mas acredito que seja por um curto período, aproveitar esse tempo que a gente vai ter na plataforma para pegar algumas aulas perdidas, porque ficaram algumas, eu acho que é do dia 18 eu não assisti, mas as demais eu acho que eu consegui assistir. Não conseguimos assistir nenhuma aula gravada que tem na plataforma, mas assim, eu acredito que só da gente ter feito o curso
já é algo muito importante para mim, entendeu? E outra coisa assim que eu vou gravar na minha mente, né? Que você falou que a virada de chave é a caixinha. E eu assumo que eu não tenho disciplina para muitas coisas. Eu começo muitas coisas e paro todas elas. Então, Você precisa se perguntar por quê. a caixinha funciona para mim trancada, né? Ela com custo, assim, por enquanto não funciona. Mas algo que eu vou levar, assim... Não, mas peraí, mas por que não funciona? Você já fez e não funcionou? Você já fez um mês certinho e não funcionou? Não, por exemplo, se eu precisar para outra coisa e eu tiver acesso, eu vou pegar. Por quê? Se você vai ter dinheiro. Mas olha só, a Tami não conseguiu fazer a sessão dela, né? A individual. A gente não conseguiram terminar o planejamento de fato em si. Então, Tami, você está pensando muito com a sua mente do seu dinheiro de como você fazia antes. Porque a gente não fez o planejamento, vocês não fizeram. Vocês precisam fazer planejamento, porque fazer a divisão todinha. Fazer toda a divisão todinha, porque, olha só, se eu precisar de dinheiro, eu vou lá e pegar, mas você não vai precisar, porque você vai ter dinheiro para todas as coisas de acordo com a sua realidade. Então, você vai ter o dinheiro do lazer, o dinheiro para reserva, vai ter o dinheiro para pagar as dívidas, vai ter dinheiro para várias coisas, você vai ter dinheiro para cada coisa. Você precisa fazer o planejamento todinho, assistir aquelas aulas todinhas, bonitinhas, porque o seu pensamento, quando você fala assim, eu vou precisar parcelar, eu não sei do que você acha que vai precisar parcelar. Se são coisas de cunho, né, urgente, enfim, não vamos entrar no mérito. Mas não pense assim, porque você tem capacidade, se você tem capacidade para pagar, às vezes até mais, você pode pagar à vista, você pode não se endividar. Se é algo que está fora do alcance de vocês, não esqueçam, vocês têm um Deus. Vocês têm um Deus. Então, muito do que a gente fala aqui é o quê? Não se enrola para poder realizar algo, mas para e pensa, eu posso fazer isso agora? Se eu não posso, é porque talvez... Se eu não posso, eu vou pedir a Deus. E se Deus fizer, é porque Ele quis fazer. Se Ele não quis fazer, é porque talvez aquilo não seja para mim. E eu querer ter algo que Deus não quer para mim, isso vai trazer consequências ruins. Então, assim, eu não sei, não preciso entrar em detalhes aí, mas eu só quero te dar esse alerta em relação a isso. Porque você está falando com o pensamento de quem não concluiu ainda. Você precisa concluir e ver lá tudo bonitinho, divididinho, fazer o que a gente está falando, testar, para depois você falar se você vai conseguir ou não. Porque você já colocou uma determinação na sua cabeça. Tem que ser trancado, porque se não for trancado, eu vou lá e mexo. Você já falou isso para você. Você precisa parar de falar isso. É aquilo que a gente leu no início da aula, Filipenses 4. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto. Eu vou pensar nisso. Então, eu tenho que desprogramar a mentalidade, parar de falar isso para mim mesmo e colocar o pensamento certo que se opõe a esse. Qual é o pensamento certo que se opõe a esse? Domínio próprio. Dom do Espírito Santo de Deus. Eu preciso, se eu tenho essa dificuldade, eu vou pedir em Deus domínio próprio. Entende, Tami? Uhum. Então, essa é a sua tarefa, tá? Termina direitinho. Mostra para mim, tá bom? Para você se basear com um negócio feito. Você não pode criar uma mentalidade baseada naquilo que você ainda não conseguiu concluir. Tá bom? Acho que foi. Francilene. Oi, boa noite, Tura. Boa noite, meu amor. Conta. Eu entrei com muita expectativa na mentoria e
ao longo conforme a gente foi se encontrando, as aulas gravadas, superou aquilo que eu imaginava. Só que hoje eu estou saindo com 2 sentimentos. Expectativa além daquilo que eu já pensava, estou com muita expectativa de viver esse novo, essa verdade que hoje eu conheço que eu não conhecia. Hoje eu tenho conhecimento de algo que eu fiz a vida toda errada, nunca tive ninguém para me ensinar, nunca me atentei até mesmo para a palavra, porque está tudo ali, né? Mas eu também estou saindo com um sentimento de muita frustração, porque quando é casal, é mais complicado do que solteiro, que é uma pessoa só, ela vai tomar todas as decisões. E eu estou tendo muita dificuldade, porque eu estou me empenhando muito, agora eu já estou revendo as aulas, anotando, para fixar mais, né? Porque assim, eu entendi, quanto mais eu demorar para pôr em prática, mais um tempo que eu vou continuar tendo a vida que eu tenho, que não é boa para mim, não é a vida que eu quero ter. E eu sei que eu tenho capacidade de viver algo melhor. Uhum. Mas aí é complicado, porque uma pessoa entende, aí quer botar em prática, a outra fala que entendeu, mas na verdade não entendeu. Então, hoje, meu sentimento é esse. Continuo com expectativa, porque eu vou continuar estudando, me esforçando, mas eu tenho entendimento de que não depende só de mim. E, assim, quando uma coisa que você me falou no encontro que a gente teve, é que quando a gente não tem conhecimento daquilo ali e Deus vem e joga luz, aí já é com a gente, né? Mais com Ele. A gente vai ter que arcar com as consequências daquilo ali tendo consciência. Eu não vou estar mais na ignorância, igual até um dia eu estava na ignorância, agora eu não estou. Eu sei que eu não posso mais estar fazendo um montão de dívida, que eu tenho que eliminar as dívidas que eu já tenho, que tem sugado assim, todas as oportunidades de estar botando a vida em ordem. Então, eu entendo que eu não posso estar fazendo dívida. Claro, se acontecer uma emergência, a gente vai ter que resolver aquilo, né? Uma coisa de médico, uma coisa muito urgente. Mas coisa que eu posso antes, tá? Hora antes. Coisa que eu posso evitar, eu tenho que evitar. Então, é isso. Deixa eu dizer uma palavra. Eu estava falando com a Fernanda. O caso dela o marido não talvez ele não tenha entendido que não entendeu. Acho que vou botar desse jeito. E eu acho que ainda vai cair essa ficha. Mas uma coisa que a gente precisa saber quando a gente é casado, e eu já vou abrir um presente para vocês aqui, você me lembrou, e agora eu vou abrir para vocês um presente, tá? A gente vai fazer uma imersão, eu e Mário, a comunicação a 3, né? Você, seu cônjuge e Deus. E todos vocês já vão ganhar gratuitamente entrada nessa imersão, tá? Quando a gente é casado, a gente é um só, né? Só que nesse que a gente é um só, a gente precisa entender qual é a nossa posição no nosso casamento. A gente exerce uma posição, o marido exerce outra, os filhos exercem outra. E a gente não pode ocupar a posição do outro. Até a gente como filho, em relação aos nossos pais, os pais em relação aos filhos. Toda vez que a gente se deslocar da nossa posição para a posição do outro, a gente vai deixar a nossa posição esguarnecida. Então, quando a gente quer fazer algo, a gente entendeu que algo é certo e o cônjuge ainda não entendeu, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é em oração. Mulherada aí. Nosso trabalho é em oração. Não é dando bronca, não sabe, fazendo, brigando, não é. A gente precisa falar com quem fez essa máquina, né? Porque quem conhece melhor eu e você, senão quem nos criou. Então, quem conhece melhor seu marido, sua esposa, senão Deus que o criou. Então, se Deus não conseguir comunicar com essa pessoa, você também não vai conseguir. Então, a gente precisa abrir mão, e aí a gente vai conversar, eu falei para você, né? A gente vai criar uma solução para você, que você quer, então a gente vai criar uma solução,
A gente vai, eu também estou em oração para entender qual direcionamento dá para vocês em relação a isso. Mas ocupe, não fique preocupada, porque Deus, ele vai olhar para o seu coração, e Deus não vai deixar faltar nada por culpa de outro a você, entende? Então, você é submissa ao seu esposo, então você vai jogar isso na conta de Deus. Deus, eu estou submissa a ele, só que ele não está fazendo o que ele vai fazer, então, ó, estou jogando para ti isso aqui, cuida da gente. Faz aquilo que eu não posso fazer. A gente não tem outro pozinho mágico. Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue conquistar o outro. A gente consegue conquistar no sentido de aí fugiu a palavra, mas influenciar o outro. Com a nossa mudança. A gente muda, a gente faz o que precisa ser feito. Ocupa o nosso lugar e espera que Deus faça no outro aquilo que só Deus pode fazer. Então, assim, te dou parabéns, Fran, porque você levou a sério o processo, está fazendo a sua parte. Isso é o que importa para esse momento. Não desista de trazer isso para dentro do seu casamento, só que não lute com as armas erradas, porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra uma potestade acima, né? Que às vezes a gente fica olhando o cônjuge como alguém que a gente precisa vencer ele. Esquece o teu cônjuge, a sua luta é com uma coisa espiritual por trás. E aí, às vezes, a gente fica lutando contra o cônjuge, e aí o diabo fica... É isso aí, é isso que eu quero mesmo. Muito bem. Cuidado. Tenham sabedoria. Esposos e esposas, tenham sabedoria. A nossa luta não é um contra o outro. Quem quer famílias destruídas, casamentos destruídos, é o diabo. Então, não se conforme, não larga a toalha, mas não lute com as armas erradas, nem contra a pessoa errada. Tá bom, Fran? Celso e Gláucia, para a gente terminar, me conta como que vocês chegaram e como vocês estão saindo. A Gláucia já chegou em casa ou está no ônibus ainda? Oh, meu Deus. Chegou! Abre o som, abre o som, abre o som. Eu estava com muito receio, né? Porque eu sempre fraquejei muito nessa parte. Mas eu acho que a grande virada de chave foi... primeiro, eu acho que para mim, né, pessoalmente, assim, única, Gláucia sem o Celso, a parte que eu fui compreender o meu passado, né? As referências que eu tinha do passado e tudo, e que eu achei que aquilo sempre foi o máximo, né? Porque meu pai sempre me deu tudo, sempre fez tudo por nós, e ele fazia isso por caminhos tortos, eu segui esses caminhos tortos achando que aquilo era certo. E uma outra coisa também é de achar que eu não fosse ser capaz, né? De mudar isso na minha vida. E quando a gente fala daquele empoderamento feminino, da mulher que vai trabalhar e fala, eu trabalho muito, eu mereço. Sim, eu mereço, mas eu não mereço viver a vida que eu levava, de muita briga, de nunca ter dinheiro para nada, não saber com que eu gastava. Então, hoje, eu mereço ter o dinheiro que eu tenho, saber lidar com ele, saber onde ele está, saber se eu posso gastar ou não. Então, isso que eu mereço, fazer jus àquilo que eu tanto trabalho, né? Eu tanto faço muito tempo fora de casa por esse trabalho, mas agora poder ver esse dinheiro, né? E que
hoje ele já não é mais motivo de discórdia. A gente ainda tem algumas diferenças, assim, até porque eu cobro muito o Celso, porque eu acho que a maior. Não que eu não estou dizendo que ele não fez, mas assim, a maior virada de chave foi minha, mas não como. Eu não quero mérito, é porque eu precisava. Eu era o grande problema dessa relação nossa de briga, de desentendimento com o dinheiro. Então, às vezes eu queria que ele entendesse um pouco melhor isso, né? Ele me chama só de cabeçuda, né? Enfim. Mas assim, é outra vida, isso que quando você falou do pensamento, né, das coisas, a sensação que eu tenho é que eu estou com um pensamento muito em paz. Eu já não tenho a necessidade de gastar dinheiro como eu tinha antes. Então, olha aí, que legal. sabe, é assim que eu estou saindo. Eu estou saindo com a mente e o coração em paz, porque não ter, o Celso está administrando o dinheiro, então não ter esse poder do dinheiro da mão, gastar de qualquer jeito, botar as minhas frustrações em cima do gasto, né, da compra, isso me trouxe uma paz muito grande. Ai, que coisa linda, que coisa linda. Muito bom. E aí, olha só que legal, né? O Celso até centralizou a câmera. A Fran falando. Olha só que legal, eu não tenho a necessidade mais de ficar gastando, porque, gente, todo excesso esconde uma falta. Que quando a gente está ali gastando muito, comprando muito, é porque a gente está querendo suprir uma coisa que a gente não está conseguindo suprir, né? E aí você tem essa paz de que eu não tenho mais essa necessidade de gastar. Cara, isso para mim não tem preço. Eu fico muito feliz, Glaucio, de verdade. E você, Celso? Como você chegou? Como que você está saindo? Gostei de sorriso, que você abriu a cama com sorriso. O que acontece? Nós começamos assim, igual andar de bicicleta. A mentoria foi o quê? Você segurou na bicicleta e foi acompanhando a gente até a gente tentar dar os primeiros passos. E a gente está, né, cambaleando um pouco, mas estamos indo. Estamos indo bem. Pô, agradeço muito assim, a mudança de chave na nossa vida. Para você ver, nós tiramos férias, nós dois. Nós pegamos o dinheiro das férias todinho e investimos em quê? Não em lazer, porque nesse momento a gente não queria lazer, a gente queria pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Para você ver, nós geramos 3 cartões, ainda pagamos um empréstimo consignado. Que lindo! Conseguimos, agora a gente está respirando. Que legal. Agora a gente está respirando, voltamos a trabalhar. É claro, voltamos no dia a dia. Aí no dia a dia você tem aquelas coisas que você anda no centro da cidade, você olha, opa, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Pô, calma aí, vamos pensar 2 vezes. Não estamos precisando mesmo? Ah, não estamos precisando. Então depois a gente compra. Não tem problema. Então, quer dizer, essa consciência, assim, e também gastar sem ter medo. Isso. Porque, na verdade, o que acontece? Tudo que eu gastava era com medo. Era com medo. Se eu fosse na esquina, eu vi um pão doce que eu estava querendo comer. Ah, não vou comer não, porque eu vou gastar dinheiro. Eu acho que é assim, é gastar sem medo. Que e, é claro, tendo as suas reservas e tendo a sua meta, né? Também tem isso. Isso daí deu muita consciência para a gente nesse momento. Que lindo, Celso, que lindo. Cara, vocês pegaram exatamente o espírito, sabe? Porque é exatamente isso. É você conseguir gastar sem medo. Você saber assim, esse pão doce, esse sonho, não está tirando da minha reserva. Não está tirando da minha meta. Não está tirando das minhas contas. Isso aqui eu posso pegar esse pão doce e comer ele com felicidade, sem achar que aquilo ali vai estragar minha vida financeira. Ou tem um casaco assim, que eles falam muito de economizar. Mas eu sou muito contra isso, porque eu acho que você tem que viver de acordo com a sua realidade. Usufruir de acordo com a sua realidade. Mas usufruir. Né? Então, entender quanto de dinheiro eu posso, e nesse dinheiro que eu posso, eu poder gastar. Eu não tenho que ficar pensando que eu tenho que economizar aqui. E esse dinheiro é para isso. Eu posso comprar o pão doce, eu posso comprar o sorvete, que eu falei, e isso não vai me desfalcar. O que eu não posso é pegar o dinheiro da reserva para comprar a blusinha.
né? E é lindo isso, lindo, poder gastar sem medo. E aí foi o que eu falei com você, né? Você vai entrar na mentoria, ela vai entrar na mentoria para aprender, parar de gastar, e você para aprender a gastar. E você completou hoje, fechou bonito. Gastar sem medo. Lindo, parabéns, tá? Parabéns pelo processo de vocês, parabéns de verdade. É o que a Tami estava falando, né? É muito sobre como a gente se entrega ali para aquele processo, o que a gente faz, o que a gente não faz, como a gente se abre mesmo para receber aquilo que vai ser dado. Vocês estão de parabéns. Muito feliz com a turma, de um modo geral. Vocês chegaram a fazer o quadro de sonhos para mostrar? Não? Não. Alguém? Só quem fez foi a Tami. Foi a Tami? Eu cheguei a fazer, só que o meu não foi quadro, não. Foi aquele que eu posso botar no celular no computador. Esqueci o nome, que é chique. Como é que é? Do papel de parede. É Born, eu não sei o quê. Born Plan, sei lá, um negócio assim. Mostra, dá um print, depois mostra pra gente lá. Tá. No grupo. Tá? Tami, faz a mesma coisa, tira uma foto e mostra pra gente depois lá. Sula, não esquece da foto. Obrigada! Maravilhosa da minha vida, que eu já estava esquecendo. Deixa eu tirar uma foto. Nossa, bem-vinda, maravilhosa. Aí. Eu ainda tô de uniforme, gente. Misericórdia. Sula, amanhã é meu aniversário. Eu até comprei uma roupa nova para mim. Ela, a gente tira foto. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Estou muito feliz. Estou fazendo uma novidade com uma nova vida. Que lindo, que lindo. Parabéns. Deixa eu tirar nossa foto. Que coisa bonita, gente. 1, 2, 3 e... Aí. Ai, que lindo. Vou botar lá no grupo. Vocês postam, me marcam. Eu quero ver. Eu estou muito feliz. Parabéns a todos. Depois, eu acho que eu só não mandei mensagem para Francileide. Acho que mandei mensagem para todos. E a Rafa, porque a Rafa não tinha ainda assistido a aula. Mas a gente vai ter esse acompanhamento. Eu refiz a proposta para que vocês pudessem caminhar de uma forma mais acessível. Então, vai estar muito mais tranquilo, para que vocês não se sintam sozinhos nesses primeiros meses. Então, são 4 meses de acompanhamento, a gente vai ter 2 encontros, então a gente vai deixar 1 mês para vocês viverem, errarem, o que tiver que errar, aí a gente vai ter um encontro ao vivo para repaginar de novo, consertar o que errou, e aí depois viver mais 1 mês e depois encontro de novo. Eu acho que vai ser um bom tempo para a gente firmar o que aprendeu, né? Consolidar o que aprendeu. Aprendeu, agora vamos continuar. Eu acho que é 220 ou 460 reais. Acho que é isso, se eu não me engano, 460. E aí vocês podem tirar da parte do investimento, vocês podem tirar da parte do crescimento, vocês podem tirar um pouquinho de cada um. Vocês podem fazer isso. Vou tirar um pouquinho do meu lazer, um pouquinho do crescimento, um pouquinho... Pronto, nenhuma meta sofre. Se você tirar 10 reais de cada metinha, pronto, meta nenhuma sofreu e você consegue pagar sem nem sentir. Tá bom? Aí depois a gente vai falando com vocês melhor. Mas muito obrigada pela confiança, pelo tempo, e que botem para frente isso e botem em prática, é só o começo. Porque lembra, a gente passou a vida plantando abacate. Agora que a gente vai começar a plantar laranja. Então, calma que vocês ainda vão colher alguns abacates aí, né?
até a laranja começar a frutificar mesmo, mas não desanima. Continua plantando a laranja. Vai plantando a laranja, vai chegar uma hora que aí vai ficar misturado. Vai vir mais laranja, vai vir mais abacate. Até que acaba o abacate e aí começa só laranja. Lembrei que não ouvi seu áudio. Então vai lá escutar. Gente, beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Amo vocês. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, não consigo.